sociedade. Aproveito o restante do pronunciamento para fazer um retrospecto sobre a Emenda Constitucional 29, que no dia 13 de setembro completou 11 anos. Vale ressaltar que essa emenda foi importante. De lá para cá, os recursos reais da saúde aumentaram em termos absolutos e como fatia do produto interno bruto se deve mais a estados e municípios do que ao governo federal. O aumento dos recursos se deve aos estados e aos municípios, muito mais do que ao governo federal, porque a participação do Ministério da Saúde nos gastos do setor caiu nos últimos anos de 53% para 47%, aumentando os encargos dos governos estaduais e municipais. É importante relembrar que esta emenda 29 previa que se votasse até 2004 uma lei complementar que a regulamentasse. Portanto, nós estamos atrasados de 2004, nós estamos em 2001, a regulamentação desta emenda. O governo Lula foi empurrando, exatamente para não aumentar a fatia de despesa do governo federal. A procrastinação foi apoiada também por alguns governadores. É bom fazer justiça, também governadores apoiaram, inclusive da oposição. E nesse momento o Congresso está para votar na Câmara dos Deputados a regulamentação. A Constituição de 88 ampliou e reforçou as vinculações orçamentárias diretas e indiretas via isonomias salariais, por exemplo. A saúde ficou de fora e, num contexto orçamentário rígido, foi transformada em anteparo de crises e apertos fiscais. No governo do presidente Collor, a situação foi agravada no momento em que o STF derrubou o fim social que abastecia a saúde de recursos, só atenuada por socorro do FAT. No governo Itamar Franco, a fatia da saúde nas receitas da Previdência foi extinta, junto com o INAMPES, de quem o Ministério da Saúde recebeu as unidades hospitalares e ambulatoriais. À época que José Serra ocupava a pasta do planejamento, o então ministro da Saúde, Adib Jatene, tomou a iniciativa de criação da CPMF vinculada ao setor. Na verdade, a transformação do IPMF em CPMF. Quando aprovada em outubro de 96, José Serra advertia, já de fora do Ministério, que sendo a receita prevista com a CPMF menor do que as despesas federais com saúde, o aumento dos recursos da área não era garantido, pois entre outras receitas que financiavam o Ministério poderiam ser redirecionadas para outros gastos sociais. E isso efetivamente aconteceu. No início de 98, quando Serra aceitou o convite de Fernando Henrique para assumir a pasta da saúde, foi pactuado a criação de mecanismo para defender o setor. Nesse contexto, foi feito um substitutivo a um projeto do deputado Carlos Mosconi, economizando assim prazo de tramitação. Com o intuito de evitar as incertezas de eventuais reformas tributárias, optou-se por vincular recursos ao índice do PIB nominal. A cada ano, o orçamento federal para a saúde deveria ser reajustado, no mínimo, pela variação desse índice do ano anterior. Para os estados e municípios, a vinculação fez-se às receitas líquidas, 12 e 15 respectivamente, a serem atingidos em 5 anos.